Vamos fazer uma leitura bíblica no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, versículo 19 em diante. Daniel, capítulo 3, do versículo 19 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes, mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego, para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e os seus calções e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. O aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Nesta manhã, nós vamos falar a palavra do Senhor baseado no texto em que nós lemos. E nós damos um título para esta mensagem: um encontro com Deus na fornalha de fogo. Um encontro com Deus na fornalha de fogo ardente. Todos nós gostamos de vir à igreja para termos encontros com Deus. Estes encontros com Deus na igreja são agradáveis, porque o cenário de comunhão da igreja é muito convidativo. A própria arquitetura do templo, o santuário, a decoração interna, o ambiente sagrado, os hinos, os cânticos espirituais, o clima de alegria, tudo favorece o encontro com Deus na igreja. Na igreja, Deus se faz presente. No culto, nós nos encontramos com o Senhor, nosso Deus, nosso Salvador. Mas o que fazer, irmãos, quando Deus marca um encontro conosco nos lugares onde nós não gostaríamos de estar? Por exemplo, quando Deus marca um encontro conosco na fornalha ardente, numa tempestade, numa circunstância desfavorável na nossa vida, estamos nós preparados para nos encontrarmos com o Senhor na fornalha
de fogo ardente? O texto lido nesta manhã, ele relata a vitória de 3 homens que tinham o caráter de Deus. Quem eram realmente estes homens? Eles eram servos do Senhor e tiveram um encontro com Deus na fornalha. Seus nomes já foram citados na leitura bíblica: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 jovens eram muito unidos entre si. A educação que eles adquiriram em Judá os ajudaram a se tornarem os oficiais, os administradores mais bem-sucedidos da Babilônia. Eles foram convocados para trabalhar no palácio do rei Nabucodonosor. O que a Bíblia diz sobre isso? Que perfil tinha estes homens? Nós lemos em Daniel, capítulo 1, versículo 4, afirma que eram homens de boa aparência, de bom visual, de boa estampa. Também diz o texto bíblico que eram instruídos em toda a sabedoria da época. Eram versados na ciência e no conhecimento. Ao entrevistá-los, o rei Nabucodonosor os achou 10 vezes mais sábios do que todos os intelectuais que havia em todo o reino da Babilônia. Embora fossem muito bem preparados intelectualmente, o rei não sabia, o rei não imaginava que todo o conhecimento e inteligência daqueles homens eram fruto de sua relação íntima com o Deus de Israel. Eles traziam consigo uma herança educacional religiosa, fundamentada em sua comunhão profunda com Deus. Em Daniel, capítulo 1, versículo 17, a parte A do texto, diz que Deus havia concedido a estes homens conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Em razão disso, eles migraram, passaram da condição de escravos para a condição de administradores do reino, do grande reino da Babilônia. A situação deles, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, era muito confortável. Mais um dia, a sua fé foi colocada à prova. O rei Nabucodonosor manda fazer uma gigantesca imagem, uma estátua de ouro, e ordena que todos os seus administradores venham à consagração da imagem e se prostrem perante ela para adorar aquela imagem. Sadraque, Mesaque e Abidnego se recusam a adorar o ídolo e são denunciados ao rei. Nós sabemos que a Bíblia condena a prática da idolatria. A Bíblia considera a idolatria um pecado abominável. Sadraque, Mesaque e Abidnego se recusaram a adorar, a se curvar diante daquela imagem
de escultura. O rei os interroga e lhes diz, Daniel capítulo 3, versículo 15, se vocês não adorarem a imagem, serão lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Os três dão uma resposta direta, sem rodeios. Nós lemos lá em Daniel, capítulo 3, do versículo 16 ao 17. Qual foi a resposta de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o que nós observamos neste texto? Observamos, primeiramente, neste texto, que eles, Sadraque, Mesaque, Abdenego, eles escolhem enfrentar a morte em vez de adorar o ídolo, em vez de se encurvar ao ídolo, tomaram uma posição. Tudo o que eles teriam que fazer seria dobrar os joelhos para adorar a imagem de ouro, e eles salvariam suas vidas e seriam reintegrados às suas posições de poder, de honra e status. Apenas um gesto e uma palavra de adoração ao ídolo seria o suficiente para salvá-los, mas eles se recusaram a fazê-lo. Sabiam que a idolatria é pecado e eles não podiam pecar contra o Senhor para agradar o rei Nabucodonosor. Furioso, o rei ordenou que eles fossem lançados na fornalha, que foi aquecida muito além do normal, conforme nós lemos aqui em Daniel, capítulo 3, 19, já lemos o texto. Mas o que aconteceu? Daniel capítulo 3, 24 e 25 diz, os três estavam caminhando no meio do fogo, e havia um quarto homem, semelhante ao Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A fornalha, que parecia ser o lugar que lhe daria fim às suas vidas, acabou se tornando o lugar onde eles tiveram um encontro com Deus. Eles, Sadraque, Mesaque e Abdenego, tiveram um encontro com Deus, não no templo religioso, mas eles tiveram um encontro com Deus na fornalha de fogo ardente. E o Senhor estava lá com eles naquela fornalha. Observamos também no texto lido nesta manhã que Deus decide livrá-los na fornalha e não da fornalha. Preste bem atenção, ouvinte. Observamos neste texto que Deus decide livrá-los, Sadraque, Mesaque e Abdenego, na fornalha, e não
da fornalha. O rei ordenou que os 3 homens saíssem da fornalha, elogiou-os por sua coragem e bravura e os promoveu. Entrar na fornalha foi o maior acontecimento da vida daqueles homens, porque Deus estava lá. Deus transformou a derrota em vitória. Repetindo, Deus transformou a derrota em vitória. Deus disse a eles, o mesmo que está dizendo a você agora, nesta manhã, você que ouve esta mensagem, Deus está dizendo, eu tenho um encontro marcado com você na fornalha de fogo ardente. Repetindo, eu tenho um encontro marcado com você na fornalha de fogo ardente. Quantas vezes somos desafiados a entrar na fornalha? Quais são as fornalhas de hoje, meu irmão, minha irmã? A fornalha representa o alto preço que você está pagando pelas decisões corretas que você tomou. A fornalha hoje é a escolha que você tem que fazer entre o certo e o errado. Cada um de nós, meus irmãos, vive a sua própria fornalha. Cada um de nós vive a sua própria fornalha. Mas sabemos que Deus está conosco na fornalha. Deus transforma a fornalha em vitória. Qual é a sua fornalha, meu irmão, minha irmã? Qual o preço que você está pagando por ser honesto e não abrir mão de sua fé? Cuidado! Tem gente que está querendo forçar você a ser desonesto, a mentir, a não entrar na fornalha, pecar contra o Senhor. Não faça isto, ainda que você tenha que ir para a fornalha. O Senhor está contigo. Não tenhas medo de entrar na fornalha. Observamos também no texto que nós estamos meditando nesta manhã, que Deus permite que enfrentemos provações. Por quê? Porque Ele tem algo muito melhor para nós. Deus permite que enfrentemos provações, porque Ele tem algo muito, muito melhor para nós. Muitas vezes somos tentados a pedir a Deus uma vida mais confortável, uma vida sem sofrimento, quando na verdade devemos pedir a Ele que nos dê a oportunidade para mostrarmos a outros a nossa fé, a nossa devoção. E isto acontece quando passamos pela fornalha de fogo ardente. Às vezes, você se pergunta, por quê? Por que está acontecendo isto comigo? Por que eu estou nesta fornalha?
A resposta é: você está na fornalha, porque Deus marcou um encontro com você ali. Deus marcou um encontro com você ali, na fornalha. Deus quer colocar à prova toda a sua história de fé, todo o conhecimento que você adquiriu na escola dominical, nos cultos doutrinários, nas pregações pastorais, nos aconselhamentos, nas reuniões espirituais, nas leituras devocionais da palavra de Deus. Deus quer colocar à prova toda a sua história de fé. O conhecimento de Deus que aqueles 3 homens tiveram na infância salvou suas vidas quando eles foram lançados na fornalha. Tinham bagagem espiritual, tinham maturidade espiritual. A fornalha, meu irmão, minha irmã, é o lugar onde você terá que apresentar a razão de sua fé. Na fornalha, a tua fé será provada, será testada. Na fornalha você vai demonstrar que realmente confia no Senhor, que realmente Ele é o teu Deus, o teu protetor, o teu ajudador, o teu socorro bem presente na hora da angústia. Deus não abandona os seus servos na fornalha, na adversidade. O Senhor está conosco. O Senhor garante a sua presença na fornalha. O Senhor garante a sua vitória. No verso 27 deste mesmo livro de Daniel, no capítulo 3, diz que ajuntaram-se todos e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro, observe bem, nem cheiro de fogo passou sobre eles. Ajuntaram-se todos e viram que o fogo não teve poder sobre eles. Que bênção, que maravilha! As pessoas constatarem que o Senhor nos deu vitória. Que o nosso Deus não é um Deus fraco, não é um Deus que abandona os seus servos. Todos vão entender que o Senhor nos dá a vitória. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã, de ser lançado na fornalha de fogo ardente, porque Deus virá ao seu encontro. Se você está na fornalha nesta manhã, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Não se desespere. Você não vê, mas outras pessoas à sua volta estão vendo que você não está sozinho, porque Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o 4º homem da fornalha ardente, está ao seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as vezes que experimentamos fracasso,
Jesus, o quarto homem da fornalha, vem ao nosso encontro e os nossos piores fracassos se convertem nas maiores vitórias. Se você está em crise, saiba que o mesmo Deus que permitiu a crise também dará fim à tua crise. Deus te livrará da fornalha de fogo ardente. Deus te livrará das mãos do homem poderoso. Deus te livrará das mãos do homem perverso. Basta tomar a decisão certa. E qual é a decisão certa? Confiar no Senhor. Confiar no nosso Deus. Terminamos esta mensagem dizendo para você: confie no Senhor. Confie no Senhor. O Senhor te dará a vitória. O Senhor está contigo. Amém.